Já estamos aqui nos nossos estúdios com o professor A. José, que vem tirar dúvidas para quem está se preparando para concursos, para o Enem, né, para todas essas atividades, procurando galgar, né, e sempre bons degraus na vida. Professor, o nosso muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no nosso Comando Geral. Muito bom dia, senhores, muito obrigado pelo convite, tá? Estamos juntos. Eu e Chico nos encontramos vez ou outra, né? E é muito bom, sabe, poder conversar com vocês. Eu estive aqui no ano passado, fui muito bem recebido, tenho falado sempre muito bem da maneira como vocês tratam os convidados e nos deixam aqui muito à vontade. Então nós é que agradecemos pelas informações. Chico Eliezer, fique à vontade. Professor A. José, nós estamos nos aproximando do final do ano letivo, e é o período em que começam os preparativos para os vestibulares. Qual a melhor estratégia, qual é o melhor caminho a terminar o ano com aquele tão sonhado aprovado no vestibular, aquele anúncio, fulano de tal do Sazal foi aprovado? Qual é a melhor estratégia? Olha, nós estamos a menos de 2 meses para o Enem. O Enem acontecerá em 2 domingos, dia 5 de novembro e dia 12 de novembro, né? Mas, como a gente gosta de dizer, em sala de aula todos os dias, né? Meu amigo Françoero, que é professor de física, adora esse bordão. Ainda dá tempo. O que não pode é se amedrontar, o que não pode é se deixar levar pelo nervosismo. Quem já fez um ensino médio focado, claro que chega muito mais tranquilo, né, para fazer essa prova do Enem. Mas nós sabemos, né, que as realidades dos alunos são muito diferentes, são muito particulares, né? E o importante é que você possa, né, conversar com os seus professores, conversar com o diretor da sua escola. E é o momento de fato estudar aqueles assuntos que nós professores, né, de nossas respectivas áreas temos certeza que estão sempre presentes na prova do Enem. Nós temos, né, nós professores, as escolas, nós temos o que a gente chama de raio-x do Enem. Nós temos dados, nós temos números que mostram quais são os assuntos mais cobrados, né, o que é mais provável de aparecer naquele ano. Ó, por exemplo, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Agora em 2023, comemora-se o bicentenário do poeta Gonçalves Dias, nosso vizinho, Com certeza cairá algo ali de Caxias. Então a UEMA, por exemplo, já indicou uma obra do Gonçalves Dias. Então quem vai fazer o UEMA, se não estudar Gonçalves Dias, já era. E há uma chance muito grande de no Enem aparecer uma escola literária chamada Romantismo. O romantismo tem 3 gerações. O Gonçalves Dias é da primeira geração, que é a geração nacionalista. Então eu preciso ir para o Enem consciente dessas coisas, sabe? Porque o Enem, ele mantém um padrão. Se vocês pegarem, né, e aqui eu aconselho, né, quem está nos ouvindo, inclusive pais e mães e responsáveis que estão aqui nos ouvindo, não custa nada pegar algumas provas do Enem e fazer uma comparação. Vocês vão perceber que muitas vezes eles mudam o texto, dão uma parafraseada ali no enunciado, mas o que eles querem saber é a mesma coisa, entende? Então vocês precisam, tá, fazer muitas questões. Até porque, imagina aí, gente, né, eu fiz o meu mestrado há 3 anos. E eu ficava em sala de aula, em média, 2 horas, 2 horas e meia. E era extremamente cansativo. Aí você imagina os alunos que ficam, em média, 6 horas numa sala de aula por dia. Há escolas em que eles ficam 8 horas por dia. E no momento do Enem, são 90 questões, mais a prova da redação, né, em um dos dias, e depois mais 90 questões. Eles vão ficar ali 4 horas, pelo menos, concentrados ali, trancafiados ali naquele espaço. Então, se você não fizer questões, se você não fizer simulado, se você não praticar, o seu corpo, a sua mente
não aguentarão, você não vai conseguir, Vai estar adaptado, né? você não vai. Então, assim, há menos de 2 meses, faça questões. Estabeleça, sabe, cronometre, inclusive. Quanto tempo você consegue ficar focado? 1 hora, 2 horas? Pois trabalhe mais, porque no dia do Enem, o seu corpo vai se comportar da mesma maneira. Então, se você ainda não está com esse hábito de fazer muitas questões, de ficar sentado ali fazendo as questões, comece a partir de hoje, tá? E vá aumentando. Até o dia 5 de novembro, você já terá, tá, se acostumado a essa realidade. Então, fechando, verifique quais são os principais alunos de cada uma das áreas e façam muitas questões. Ah, muito bem. Eu lhe fiz uma pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta a você aqui. Tem muitas pegadinhas, né, nessas provas. Eu pergunto a você, professor, qual é a dica para o aluno se sair bem, não cair em pegadinha em provas do Enem, em provas de vestibular? Olha, deixa eu dar uma boa notícia para vocês, deixa eu dar uma boa notícia para os alunos. Vamos falar primeiro do Enem. Sim. O Enem, por mais espantoso que seja o que eu vou falar agora, mas o Enem, ao contrário dos vestibulares de antigamente, ele não gosta de pegadinhas. Ah, sim. Não gosta. O legal do Enem é que as questões selecionadas foram selecionadas, claro, a questão de nível fácil, de nível médio, de nível difícil, mas elas não foram elaboradas para o aluno errar. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fiz vestibular, que às vezes nas alternativas, o cara dizia a mesma coisa na alternativa A, na B, na C, na D, mudava só uma palavrinha. Entendeu? Isso era uma pegadinha. Ou seja, não media conhecimento, media a atenção, media a esperteza, mas não necessariamente o E conhecimento. o que a gente chamava de decoreba também, né? Hoje o Enem não. Ó, tenho certeza, qualquer questão do Enem de qualquer disciplina, você tem ali as 5 alternativas. 3 são absurdas. Por menos que você tenha estudado, se você usar o bom senso, você identifica. Há 3 absurdas. Aí você fica com a correta e com aquela que traz o que a gente chama de o principal distrator, né? Certo. Que é o erro que você precisa identificar para eliminá-la também. Entende? Por isso que muita gente diz assim, cara, mas então é fácil acertar a questão no Enem chutando. Talvez seja até mais fácil, mas existe uma tal de TRI, que é a teoria de resposta ao item, que trabalha aí com um algoritmo, que é o seguinte. Vamos imaginar que o Chico, no chute, acerte uma questão muito difícil. Só que ele não estudou, ele não se preparou. Aí logo em seguida, ele erra uma fácil, erra outra fácil, erra outra fácil. Aquela que ele acertou no chute Será invalidada. não será invalidada, mas será um problema para você. Porque o algoritmo, ele vai identificar o chute e ele derruba a tua nota. É por isso que no Enem há pessoas que acertam a mesma quantidade de questões e tiram notas diferentes. Porque, na verdade, no Enem você tem que Não manter... é só contar ponto. Exatamente. Não é só acertar a questão. Ou seja, o sistema, digamos assim, entre aspas, né? Identifica se você estudou, se você realmente se preparou, né? Você tem que demonstrar um equilíbrio. Não é nem muitas vezes, por exemplo, às vezes você perde tempo, bate cabeça numa questão e perde tempo, né? Numa única questão. Deixa quieto. Então, Se você errar... Porque senão você já se estressa e já perde Isso. todo um rumo. e né? dessa Isso. forma que o professor está colocando, mede realmente o aprendizado do aluno. Né? Exatamente. Vai medir o aprendizado de fato. Interessante. Exatamente. Então acerte. Faça, se você não está muito afiado, vá fazendo as questões fáceis, porque você vai demonstrar um equilíbrio e isso não vai atrapalhar você em nada. O grande problema é aquele aluno que fica tipo numa montanha russa, sabe? Ele acerta difícil, erra fácil, depois erra uma difícil.
e isso derruba a nota, sabe? É muito interessante essa metodologia que eles utilizam na correção, né? Porque o preparo, ele não é somente intelectual, porque eu tive amigos, tenho amigos, na verdade, que se prepararam muito, né? Mas aí tem o chamado branco, o nervosismo. Então, aí como ele estudou muito, ele vai querer, como o senhor disse, né? Ele vai ficar querendo bater na difícil. Então, se ele já está nervoso e se ele procurar responder as fáceis para depois e perder tempo, digamos assim, entre aspas, batendo cabeça com as difíceis, seria mais fácil, sem essa montanha-russa, né? E lembrando que o que a gente chama de fácil e difícil tem muito a ver também com o quanto você estudou, né? O quanto você se preparou. Acaba né? sendo relativo, fácil e difícil para cada um. Fácil é o que você sabe. Exatamente. Você sabe é fácil, né? Exatamente. Professor, nessa mesma lógica, eu gostaria de saber aqui, o senhor é da área de língua portuguesa, e aí tem o tema da redação. Muitas vezes acredita-se que um tema que repercutiu muito, que chamou a atenção, pode virar tema. E aí quando chega lá no dia do Enem é um tema pouco debatido, pouco explorado. Como é que tem sido essa lógica ao longo dos tempos? Olha, aproveitar aqui e mandar um abraço para 2 amigos professores de redação, né? Muito bons, o professor Dimas e o professor Eric. O Enem também ele conseguiu dar uma carga de objetividade maior para a correção da redação. Né? Antes do Enem, era muito complicado corrigir redação porque não havia critérios muito definidos, né? Hoje não, hoje há critérios. Hoje, quando um professor de redação, né? E eu já dei aula de redação também por um bom tempo, mas confesso para vocês que dar aula de redação é muito bom, mas corrigir centenas de redações, extremamente cansativo, né? Mas o Enem hoje, ele divide, né, a correção da redação em 5 etapas, né? Então, quando eu vou corrigir, eu sei exatamente o que eu estou procurando ali no texto, né? Ou cumpre o critério ou não cumpre. Exatamente. Pronto, não tem subjetividade do corretor. Não é para ter. Eu leio a introdução e eu sei exatamente o que eu espero encontrar ali, os desenvolvimentos e a conclusão. E o aluno ele é orientado para isso. Ele sabe o que não pode faltar em cada etapa da redação. Claro, por exemplo, se ele cumprir isso, que é algo objetivo, ele já tira pelo menos 700. Pelo 70%. menos 70%. Ele não vai fazer feio. O restante, aí, claro, é o conhecimento de mundo, é a criatividade. Contextualização. Isso, é a capacidade que ele vai ter de contextualizar, de organizar as ideias para pensar em alcançar a nota máxima, que é o 1000, entende? Mas eu tenho certeza, né, que os professores de redação, né, das escolas particulares e das escolas públicas, eles orientam muito bem em relação a esses critérios. Então, por exemplo, se eu ler uma redação e não perceber nenhum problema de ordem gramatical, né, esse cara já tem 200 pontos. Né? Porque são 5 etapas, cada uma 200 pontos. Então o aluno ele sabe, é muito legal isso. Se eu não tiver nenhum problema de ordem gramatical, já garanti 200 pontos. Se eu não tiver nenhum problema relacionado à coerência e coesão, mais 200 pontos. Né? Se eu, por exemplo, na minha conclusão, né, apresentar, né, uma solução através de ações e agentes que realizarão essas ações. E como essas ações serão realizadas, né, vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que o tema seja violência urbana. Aí o cara na conclusão diz assim: então é importante aumentar o efetivo da polícia. Mas ele não disse quem pode dar condições para que isso aconteça. Né? De onde vem essa verba, por exemplo. Né? Ele não diz como será o processo para que isso seja possível. Então ele não vai alcançar 200 pontos, né? Nesse momento, nunca. Foi muito superficial. Ele foi muito superficial. Generalista demais. Isso, ele jogou para a plateia, né? Certo. Então, a dica em relação à redação é essa. E mais, o legal é que independente do tema,
eu consigo escrever meu texto, independente do tema. Claro que o fator... Eu vou usar a expressão sorte. Claro que o fator sorte, se de repente é um tema Familiar, né? que a pessoa se debruçou, Pronto. debateu, aí fica melhor. Aí você dá um show. Mas se não, ainda é possível sim, pelas estratégias argumentativas também que são apresentadas nas aulas, é muito possível também que ele consiga se debruçar. Até porque ele vai citar, ele é orientado, né, a citar filósofos, a citar sociólogos, parafrasear determinados autores, e aí ele vai montando o texto dele. Até porque, gente, é um texto de apenas 30 linhas, né? Não tem como você se aprofundar também, né? Você não... e outra coisa, você é um aluno de ensino médio. Exatamente. Você não é um profissional daquela área, você não é um técnico, você ainda Os corretores têm essa consciência? Tem, são orientados. Porque assim, eu confesso que quando o senhor falou, tem que citar filósofo, saber contextualizar, eu achei muito para um aluno de ensino médio, né? Então tem uma medida dessa cobrança. Mas a tática é muito simples. Durante as aulas, os alunos recebem, por exemplo, há filósofos, há pensadores que têm frases que servem para qualquer contexto social, entendeu? Então, o corretor... né, Mas só não vale aquela, eu só sei que nada sei. Do Sócrates, isso não vale, né? Tem que tomar cuidado com o lugar comum, né? Certo. Então, assim, os corretores, eles recebem um treinamento. E é como eu estava dizendo, você não é um técnico. Você ainda vai entrar no ensino superior. Então, o que se espera é que você seja coerente e, claro, em nenhum momento ser agressivo, né? Ou falar algo que venha a ferir, né, os direitos humanos, né? Tem que se tomar muito cuidado com isso, né? Você pode, inclusive, ser, né, eliminado, você pode ter a sua redação zerada se no seu texto você se manifestar preconceituoso, sabe, violento. Tem que se tomar cuidado também. Os cursinhos preparatórios ainda são uma boa saída para o aluno finalizar o ano com chave de ouro e tirando uma boa nota, seja no Enem ou a aprovação no vestibular? Com certeza. E aqui eu gostaria de fazer até um convite, né? Os alunos que estão nos assistindo agora, os pais, né, que estão nos assistindo agora, dia 24 de setembro, tá? Passando este domingo no próximo, nós estaremos com uma revisão gratuita lá no Teatro 4 de Setembro, das 8 às 12, tá? Dentro de um programa maravilhoso que se chama Proveste. Então, 24 de setembro, das 8 às 12, Teatro 4 de Setembro. Não tem burocracia, não precisa nem fazer inscrição. Vá para o teatro, é só chegar e lá vocês terão aula de redação, de matemática, de história e um cuidado que nós temos agora de levar sempre para essas aulas, a gente chama inclusive de aula espetáculo, né? Uma psicóloga, né? A psicóloga Elisandra Pires, ela tira um tempo para bater um papo também com os alunos. Importante. Então, 24 de setembro, no Teatro 4 de Setembro, a partir das 8 horas, a aula espetáculo do Proveste. E no dia 22 de outubro, inclusive, se puderem me chamar novamente em outubro, nós temos a famosa revisão solidária, né? Luciano Mourão. Professor Luciano Mourão. Essa é consagrada, viu? Eu participei, inclusive, como aluno do ensino médio. É histórica. Esse trabalho é brilhante do professor Luciano e dos demais, que acho que mais de 30 anos já existe essa revisão, né? Faz arrecadação de alimentos e doa. Inclusive, esse ano acontecerá, né, no dia 22 de outubro, lá no Atlantic City, 2 quilos de alimentos não perecíveis é o ingresso. Então ela é solidária em 2 sentidos. Solidária porque é um evento gratuito e porque nós também arrecadamos alimentos, né? Nós escolhemos geralmente uma instituição para fazer essa doação. Então, gente, tudo que vocês puderem assistir até o dia 5 de novembro, primeiro dia de Enem, assistam.
Nada de preguiça, nada de se entregar ao cansaço. É cansativo, mas depois Nada de Vem a farra. bonança, né? nada de farra. Pode relaxar, pode pegar um cinema, pode namorar um pouquinho, mas vamos deixar essas farras mais extravagantes para a comemoração. Professor Muito bem. José, para finalizar, é muito diferente o preparo, né? O preparo para um concurso público, né? Para um concurso como para o Enem, para o vestibular, muito diferente essa preparação? Olha, Ou os temas, Cada os concurso temas, tem né? suas características, né? a prova de linguagens hoje, né? Vamos falar aqui de linguagens. A prova de linguagens hoje, de qualquer concurso, é muito parecida com a do Enem. Uhum. Muito parecida. Por quê? Porque hoje não se trabalha mais aquela gramática solta, aquela gramática descontextualizada, né? Então hoje é a partir do texto. Se você pegar as provas de concursos públicos, de qualquer área, e comparar com as provas de interpretação textual do Enem, o estilo é muito parecido. Então a prova de linguagens hoje, ela exige leitura e interpretação. E um bom leitor, ele não enxerga em um texto somente as informações explícitas. Né? O bom leitor, ele precisa enxergar aquela informação explícita e acessar as informações implícitas. Posso dar um exemplo? Sim. O Drummond, ele tem um poema em que ele diz assim: a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Olha só, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Certo. Eu já sei, se eu for um leitor esperto, pelas informações explícitas, que a tarde não é azul. Ela talvez fosse azul, ela não é. A cor da tarde, ele não escreveu, ficou implícito. Ela não é azul porque existem muitos desejos. E nós estamos inseridos em uma sociedade em que a cor vermelha é que é associada ao desejo. Então eu usei a informação explícita para acessar uma informação implícita. É isso que a gente chama, e é um verbo que aparece muito no Enem, que é o verbo inferir. Quando aparecer na alternativa o verbo inferir, o aluno já sabe. A resposta não está escrita. Ela está nas entrelinhas. Entende? É assim que funciona Tem que hoje. estar esperto. Bom, esse é o professor A. José, trazendo muita informação e esclarecimento. Gostaríamos de agradecer, né, pela presença, pelo esse bate-papo especial. E vamos reforçar, né? Aí, então, portanto, a revisão para a gente poder ir para o intervalo comercial. Isso. Então vamos lá, vamos nos concentrar na que acontecerá agora em setembro. Então vocês estão convidados, 24 de setembro, domingo, no Teatro 4 de Setembro, aula espetáculo do Proveste, tá bom? Entrada gratuita. Leve seu amigo, tá? Leve seu vizinho, seu namorado, sua namorada. Leve todo mundo, porque nós queremos aquele teatro lotado. As aulas serão maravilhosas. 24 de setembro, Teatro 4 de Setembro, a partir das 8 horas, aula espetáculo Proveste. Professor José, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Só dizer, Magela, excelente aqui a entrevista. Fiquei com saudade do ensino médio, viu? Fiquei lembrando aqui do ensino médio. E o professor José escapou das perguntas sobre política, viu? Ele vai voltar outra oportunidade. Outubro ele vem. É uma pessoa que faz parte da política hoje, sempre tem informações interessantes também, mas o tempo não permite mais. Foi uma satisfação, professor. Gente, sempre muito bom, viu? Estar aqui com vocês. Pode me chamar. Tamo juntos. Obrigado. Vamos estar juntos com certeza.